começando mais um Diário Cast, o podcast da construção civil. Hoje o papo é sério, atual e extremamente importante e necessário. A NR1, que trata das diretrizes gerais de segurança e saúde no trabalho, foi atualizada. E pela primeira vez traz de forma explícita a exigência de mapeamento e controle dos riscos psicossociais no ambiente corporativo. E para conversar sobre esse tema com propriedade, a gente recebe aqui a Emanuela Santana, psicóloga com 20 anos de experiência, especialista em saúde mental e saúde pública. Ela atua diretamente na implementação dessa nova NR dentro das empresas e está aplicando, inclusive, esse processo aqui na Monte Belo. Manu, para os íntimos, seja muito bem-vinda, obrigada por aceitar nosso convite. Obrigada pelo convite, é um prazer sempre estar aqui. Manu, para a gente introduzir esse assunto, eu sei que não é de conhecimento de muitas pessoas, é um assunto geralmente para quem realmente trabalha com isso. O que é a NR1 e explana para nós o que motivou essa atualização? Tá. Então, assim, hoje é visto, né, que existe um número muito grande de adoecimento em saúde mental, né? E isso implica em afastamentos, né, turnover, abstentismo, assim, dentro das empresas. Então, assim, o Ministério do Trabalho, ele atualizou a NR1, né, que é uma norma regulamentadora, e passou a ser uma exigência, então, que os riscos psicossociais dentro do ambiente de trabalho, eles possam constar, né, dentro do PGR da empresa, né, que é o Programa de Gerenciamento de Riscos. Certo. Então, é uma determinação do MTE, que as empresas, seria já, na verdade, uma vigência agora a partir do dia 26 de maio, né, passaria a valer agora, porém ela foi prorrogada para o ano que vem, para maio do ano que vem, né, houve uma pressão por parte das empresas, enfim, né, que não estavam ali preparadas para isso, né, porque é algo que vai dar muito trabalho, na verdade, né. Então, eles criaram um guia agora também, né, o MTE criou um guia onde as empresas precisam trabalhar em duas situações. Assim. Primeiro, ela precisa fazer um diagnóstico psicossocial, né? Com os funcionários ali, um questionário, inventários, enfim, não é um instrumento exclusivo do psicólogo. O técnico de segurança pode estar aplicando, o ergonomista pode estar aplicando, qualquer pessoa envolvida no RH, né, pode estar aplicando também. E aí, a partir desses resultados, né, desse inventário, desse questionário, se levanta os riscos, né, a classificação de riscos, que ela vai de leve, média, moderada, né, a grave. Né? Um risco baixo, um risco médio, e um risco alto e um risco gravíssimo. Né? Grave, na verdade. Então, é feita essa classificação de riscos, né? Coloca-se tudo dentro de um diagnóstico, na verdade, e esse diagnóstico vai para dentro do PGR da empresa, né? E aí, a partir do que apareceu ali nesse diagnóstico, da classificação desse diagnóstico, se cria um programa de intervenção, né, dentro da empresa, assim, que vai trabalhar de forma a prevenir e intervir sobre os riscos que apareceram em grau alto ali, elevado, né? Então, vai fazer a intervenção desses riscos. Antes que aconteça alguma coisa. Antes que aconteça. E o que seriam esses riscos psicossociais? Na verdade, os riscos são as cargas elevadas de trabalho ali, né? A carga excessiva de trabalho, falta de reconhecimento e recompensas do funcionário, assédio moral e sexual, pressão por metas irrealistas, né? Alinhamento entre vida pessoal e profissional, conflitos interpessoais e falta de comunicação.
Tem muito isso. Muito. E eu acredito que foi isso, então, que talvez tenha motivado essa atualização da NR. A gente vê muitas empresas recebendo processos trabalhistas que são referentes a essa pressão psicológica, assédios ou carga excessiva de trabalho. Foi isso que motivou a NR a ser atualizada? Sim. O número de afastamentos, né? E aí, assim, a Previdência, ela quer dividir a conta com o empregador, né? Certo. Como assim, né? Tu que tá adoecendo o funcionário e eu que tenho que pagar essa conta, né? Certo. Claro que a empresa paga através dos direitos, né, do trabalhador, mas acaba que esse trabalhador fica afastado por muito tempo, né? Sim. Então, vamos lá, vamos pensar junto, vamos articular, vamos ver o que a gente pode fazer para que esse trabalhador não adoeça, né? E tu sabe assim, qual que é a maior queixa hoje desses fatores de risco que mais acontece? Tem um índice? Não existe um índice, porque é variável, né? Isso vai depender muito de empresa. Então, tem empresas que vai aparecer um número uma classificação elevada ali, risco alto, né, para assédio, né? Vai ter outras que têm carga excessiva de trabalho. Então, assim, empresas como a construção civil, acredito que não vai aparecer essa carga excessiva de trabalho no sentido que se trabalha com tempo ali, né? As pessoas não fazem hora extra, não ficam mais do que o tempo de trabalho ali. Então, assim, isso vai variar muito de empresas que às vezes têm isso como meta, né? Que são as metas irrealistas, na verdade. Sim, né? sim. E esses fatores também podem vir não só do ambiente de trabalho? Sim. E é isso que precisa também estar atento, né? Se o funcionário ele adoeceu lá na casa dele, lá com as questões extralaborais, né, fora do seu ambiente de trabalho, ou se o trabalho está o adoecendo, né? O que aconteceu? Porque daqui a pouco é uma pessoa que já teve múltiplos episódios depressivos, né? Tem um fator genético hereditário, ali, predisposição para depressão, já teve em algum momento, e aí, assim, pode estar sendo potencializado, sim, na questão do trabalho, né, pelas vivências, pelas situações de assédio, de pressão, de metas, enfim, né? Mas o quanto que isso foi do trabalho ou dessa vida extra, né? Extra trabalho, no caso, né? Extra laboral. E o que tu enxerga assim, como os principais pontos dessa mudança? Como ela vai impactar diretamente assim, nas empresas? Na verdade, trabalhar a saúde mental dentro do ambiente de trabalho, assim, vai trazer um impacto, a satisfação das pessoas em trabalhar, a motivação delas em trabalhar, né? O quanto elas vão estar bem no seu ambiente de trabalho faz com que elas produzam mais, que elas se vejam motivadas a continuar. Tu vai ter vai ter uma rotatividade baixa, que é o turnover ali, né? Não vai dar muita rotatividade de funcionários, precisando aprender, precisando passar por todas as avaliações ali, né? Então... E eu acho que é muito importante tu ter essa preocupação com o colaborador também, porque no momento que tu quer escutar ele, eu sei que a gente aqui da Multibelo, como a gente aplicou isso aqui, eu também respondi esse questionário. E tinha vários pontos que, na minha opinião, são muito importantes, como você tem liberdade de falar o que você tem vontade, você é escutado pela empresa, você sente que tem liberdade de falar o que você quer. Tem muitas pessoas que não chegam lá pro patrão e dizem, eu quero conversar. Tem medo, ou opressão. Sim. Enfim, acho que todo mundo trabalha mais feliz. Até na hora de responder um questionário, o funcionário tem receio de responder alguma coisa e ser demitido, não é, Manu? Sim, com certeza. Como é que foi, assim, para Montebello, quando tu aplicou na Montebello, o que tu sentiu nessa inovação? Então, a nossa aplicação foi de forma híbrida, né? Porque a gente disparou os links ali para o pessoal do escritório. Foi dividido em 2 setores, na verdade, escritório e obra, né? Então, como o pessoal da obra, assim, da construção civil ali, ele é mais... do canteiro de obra, na verdade, ele é mais... tem mais dificuldade com as perguntas, teriam mais dificuldade. A gente pega ali um índice bem grande de pessoas que são analfabetas, semi-analfabetas. Então, teve gente ali que não sabia nem ler, na verdade, né? Não entende as palavras também? Isso, não entende, porque é um questionário com palavras assim mais
palavras difíceis realmente, né, de entendimento. Então, eu optei por fazer presencial na obra, né? Então, eu fui até o escritório da obra, lá, o canteiro de obras, e a gente aplicou fiquei junto deles, assim, para aqueles que tinham mais dificuldade, né? E aí a gente aplicou nos computadores, via celular também, aqueles que preferiam responder pelo celular também responderam pelo celular. E eu achei importante, assim, porque achei que eles iam ficar com vergonha, realmente, mas eu acho que é porque, como eu já os conheço, porque eu que faço as avaliações de NR 35, né, que é a avaliação psicossocial do trabalho em altura, eles se sentiram à vontade, assim. Então, eles foram respondendo o que não sabiam, me perguntaram, né? Então, assim, achei bem, bem tranquilo. Assim, eu achei que eles foram bem verdadeiros em responder, né? E esse questionário é anônimo, né? É anônimo. É anônimo. É anônimo. Uhum. Então, para a gente entender como é que é essa implementação dentro da empresa, quais os primeiros passos que uma empresa deve dar para se adequar a essa nova exigência? Então, seria a aplicação desse questionário, né? O primeiro passo é esse. Que vai realizar um diagnóstico, né? Vai fazer um diagnóstico, um mapeamento dos riscos psicossociais, né? Ele é padrão, esse questionário? Não, ele não é padrão. Ele é, na verdade, as empresas vão... Ele tem que ser, na verdade, com reconhecimento, vai ter que ter o reconhecimento pelo MEC, né? Vai ter que contemplar esses 9 tópicos, né? Vai ter carga excessiva de trabalho, falta de reconhecimento, clima organizacional, vai ter que atender esses 9 tópicos, assim, para a gente poder ver se realmente é isso que está acontecendo dentro daquelas empresas, né? Então, assim, mas já vi profissionais com questionários de 20 questões, de 30 questões, né? Então, assim, eles vão ter a ferramenta, na verdade, não precisa ser, ela não é única, né? Só ela tem que ter um reconhecimento pelo MEC. Certo. Tem que Então, contemplar primeiro de tudo é o questionário. Isso, daí aplica esse questionário, depois faz esse diagnóstico ali, né? Classificando os riscos, né? Vendo quais os riscos que estão presentes ali dentro do mapeamento daquela empresa, né? Os riscos psicossociais dentro daquela empresa. E, a partir daí, incluso no PGR, né? Que ele tem uma validade de 2 anos. Ele vai ter uma validade de 2 anos. A cada 2 anos é preciso estar refazendo isso, né? Para ver se já mudou, o que mudou, né? O que precisa refazer. E, a partir desse diagnóstico, então, a gente faz um plano de ação e implementa esse plano de ação, né? Que aí a gente vai trabalhar de forma preventiva naquilo que deu o risco baixo, né? E vai trabalhar de forma interventiva naqueles tópicos que derem risco alto, grave. Né? Que aí a gente sabe que já existe, né? Já está instalado ali. Então, a gente precisa trabalhar para que aquilo não fique mais intenso e que desapareça realmente naquela situação de trabalho, né? O nosso foco, né, na empresa... E na verdade, é bom deixar claro, assim, que esse plano de intervenção, assim como o diagnóstico, também não há uma determinação do Ministério do Trabalho que seja através do psicólogo, né? Porém, quem é o profissional mais capacitado para trabalhar saúde mental, né? Só um psicólogo. Não vai contratar um psicólogo para construir a tua casa, né? Mas vai contratar um psicólogo para trabalhar com as questões emocionais. Um psicólogo, um psiquiatra, um médico, enfim. Né? Então, ele o Ministério não determinou que esse profissional seja um psicólogo, mas sim, ele é o mais capacitado, né? Então, a empresa que tem um interesse em realmente trabalhar com essas questões emocionais e não ser só aplicar puramente para não levar multa, né? Porque é uma obrigação, é uma obrigatoriedade. Então, e vai haver fiscalização, realmente. Isso que eu queria saber, como é que vão fiscalizar isso depois? Vai haver fiscalização através de denúncias, provavelmente, porque vai ter, né? E aí os funcionários também vão ter essa carta na manga, né? Essa carta na manga, assim, pensar assim, ó, tá acontecendo isso, tá acontecendo aqui.
E vai ter os advogados aí também, né? Os trabalhistas aí. Eles também estão tendo que se atualizar também, acredito Sim, muito agora com isso, com certeza, né? com certeza. Então, com certeza vai acontecer. E dentro da empresa, Manu, quais são assim, as áreas que se envolvem diretamente nessa implementação? Todo o RH, né? O RH, o técnico de segurança do trabalho, né? Ergonomista, se a empresa tiver, o médico de saúde do trabalho, as clínicas de saúde do trabalho, né? Então, os líderes, porque muito desse trabalho, esse programa esse plano de ação, né? É um trabalho com os líderes, né? Porque ali a falta de conflitos interpessoais e falta de comunicação, né? Então a gente vai ter que criar ali dentro desse programa um programa de treinamento para líderes, né? De uma linguagem assertiva, de uma linguagem onde possa não estar causando nenhum impacto emocional para o funcionário, né? Então se trabalha muito com os gestores também, né? A maioria dos planos eles são voltados para a questão da capacitação da equipe para gerenciar esses riscos lá dentro do ambiente de trabalho também, né? Porque os gestores são a voz da empresa, né? Os líderes são a voz da empresa, né? Com certeza. E são a eles que geralmente os funcionários se direcionam para se comunicar, né? Trazer um feedback deles também. Sim. E o psicólogo, na verdade, né? O foco do psicólogo dentro desse plano de intervenção não é trabalhar o funcionário, né? É trabalhar a empresa. Né? É importante falar isso. O funcionário que não adoeceu ainda, ele vai ser trabalhado para não adoecer, vamos pensar assim, né? Para trabalhar a questão de prevenção. Mas ele vai ser, dentro desse plano de gerenciamento também, tem avaliações psicológicas, né? Um plantão psicológico, na verdade, que a empresa que solicitar que um funcionário passe por essa avaliação e tal, né, para ver o quanto ele está adoecido ou né, com esses fatores psicossociais ali ruins assim na vida dele, né? Ele vai passar por essa avaliação, mas ele vai ser direcionado para atendimento fora, né? Para um CAPS, dependendo de como vai estar o adoecimento, para a rede pública, né? Para os postos de saúde, né? Para tratamento psicológico fora, né? Mas a intenção é trabalhar a empresa. A empresa vai ser quem vai ser trabalhada para poder não gerar esses riscos, né? Sim, mas isso traz muito benefício. Eu vejo... Eu sei que muitas empresas talvez pensem que essa mudança seja prejudicial, porque ela vai ter que se adequar a essa nova norma. E tem muitas empresas que não têm essa preocupação, essa visão como trabalhador, e muito menos com a saúde mental das pessoas. Sim. Porém, para o trabalhador, isso é muito positivo, porque tem muitas pessoas, principalmente no canteiro de obra, o homem, ele acha que ele não acha que é besteira a questão de saúde mental, acha que ele não vai ter nada, ou muitas vezes guarda para dentro de si, ou traz problemas dentro de casa mesmo e desconta no canteiro de obras. Então, de qualquer forma, tu vai obrigar ele a cuidar da saúde mental dele. Sim. E não vai trazer benefício só para a empresa, mas para o funcionário também, né? Sim. Sim, eu me lembro de uma história, eu não sei se enquadra nisso, mas eu penso que sim. O Riley vai lembrar. Nós estávamos uma vez, fui gravar um diário de obra lá no depósito e um funcionário tinha separado da esposa. E ele estava, assim, acabado, ele estava muito triste, infeliz, chorava, né, durante o trabalho. E talvez ele estava entrando num quadro de depressão. E eu lembro que até na época a Desirê falou, o que você está fazendo aqui? Vai para casa. Porque para ti é um risco estar aqui dentro. Sim. Tu não está trabalhando, tu não está rendendo. Te trata, te cura e depois volta pro serviço. Sim, a tua atenção não tá ali, né? Tu tá desconcentrado, tu tá correndo riscos, né? Exatamente. Ali, em função disso, dessa falta de atenção. Isso. E no fim, ele realmente teve esse tempo que a empresa deu para ele. E não tinha nada dessa atualização ainda. Mas quando ele voltou muito grato. De ter enxergado ele, de ter dado esse espaço para ele ter se recuperado emocionalmente. Sim. E voltou feliz, né? Isso é extremamente importante, né? Porque ele quer...
todos nós necessitamos de uma escuta, né? De uma escuta acolhedora, de um cuidado, realmente, né? Tu tá olhando para mim, tu tá cuidando de mim. Hoje a gente tem vergonha de pedir, de repente, uma ajuda, e agora a empresa... Mas é interessante porque precisa ter esses espaços de cuidado, né? Eu acho que toda empresa necessita desse espaço de cuidado. Eu acho que é isso que vai acabar sendo, dependendo do que vai sair, né? Que forem saindo nos diagnósticos ali, mas tem que estar abrindo esse espaço para poder... as pessoas poderem vir e se sentir, e saber que ela pode ser vulnerável naquele momento, né? E que ela vai ter esse acolhimento, essa escuta e vai ter um direcionamento, né? É verdade. É muito importante. Eu lembro de uma vez que eu estava fazendo uma avaliação da NR35, que é da altura, né? E chegou um funcionário que tinha passado por um sequestro naquela semana. Meu Deus! Eles tinham roubado o carro dele, com ele, junto, assim, e aí ele tinha recentemente se separado também. Meu Deus! Tava com as coisas todas dentro do carro, né? Barbaridade! E roubaram tudo, então ele... Perdeu toda a vida dele. Perdeu tudo, perdeu as roupas, perdeu o carro, perdeu a esposa, né? Então, assim, que condições emocionais essa pessoa tinha naquele momento de fazer os testes, por exemplo. Ele não tinha condições de estar ali, né? Mas ele precisava manter o trabalho, né? Então, eu conversei com ele, conversei com a empresa também. Chamei o técnico de segurança naquele momento, assim, e disse que ele não havia condições de fazer as testagens, porque ele não ia conseguir alcançar ali o objetivo das testagens, né? Ia acabar dando um inapto ali por uma questão de um transtorno de estresse pós-traumático, né? Ele havia passado por um estresse pós-traumático recentemente, né? Então, não tinha condições. Então, assim, é importante que tenha esses canais porque essas coisas vão acontecer, né? E acontece com todo mundo. E todo dia a gente tem alguém no canteiro de obra ou dentro de uma empresa que não está bem ou teve algum problema em casa, enfim, vários fatores. E quem de nós vai chegar e ser capaz de deixar o problema em casa e não trazer para o trabalho, né? Não existe isso, porque somos seres únicos, né? Assim, E a gente vive mais o trabalho do que em casa muitas vezes. Então, tu tem que estar bem dentro do teu ambiente de trabalho para render, enfim, para estar bem com a tua família também. Somente as empresas, e aí parabenizo a Monte Belo, porque deu continuidade a isso mesmo tendo sido prorrogado. Então, mostra que quero sim que o meu funcionário esteja bem, trabalhe bem, esteja bem emocionalmente para poder permanecer na empresa, né? Porque agora vai ser uma coisa lenta, né? Como foi prorrogado, vai ser algo lento. Então, assim, a gente ainda não tem resultados desse trabalho, né? Sim. Porque agora que está se aplicando Mas esses demora para implementar? Assim, quais são os desafios de estudo para começar essa implementação? Não, o diagnóstico, por exemplo, o da Monte Belo, a gente já fez aqui, a gente aplicou com 78 funcionários, né? São 84, a gente aplicou com 78, porque tem funcionários que são afastados por problema de saúde. E a gente conseguiu aplicar com 78 pessoas. Então, agora eu estou em fase final desse mapeamento de riscos ali, né? Fazendo esse levantamento. Já entrego na próxima semana, provavelmente, para a Desirê, né? Que é a RH da empresa. E aí a gente já começa a pensar no plano de ação, né? Esse plano de ação, segundo a norma regulamentadora ali, ele exige, né, que esse plano seja um plano contínuo. Então, ele não vai ter um fim, né? Ele vai ter um começo, ele vai ter um meio, mas ele vai ter uma continuidade, né? Então, geralmente se faz planos de ação de 12 meses, assim, que seria uma vez ao ano, né? Não necessariamente, às vezes pode-se ter 2 encontros no mesmo mês, ou enfim, mas um programa por mês, no caso da empresa, até para não tirar os funcionários, para não sobrecarregar isso, a questão dos horários de trabalho também. Então, a gente vai tentar fazer assim, programas em 12 meses,
sendo que ele vai ser atualizado de tempo em tempo, né? Certo. Dependendo de como vai vir a demanda, dependendo de como vai ser o próximo diagnóstico, né? Mas esse diagnóstico, mais ou menos, ele precisa ser atualizado a cada 2 anos. E esse funcionário que precisou, de repente, de um acompanhamento com um psicólogo, um psiquiatra, ele vai ser aplicado, ele vai ser atendido em horário de trabalho ou ele tem que fazer extra fora do horário? Na verdade, Não ele tem não uma vai ser norma. atendido pelo psicólogo que está trabalhando com essa... Na verdade, não serei eu que vou atendê-lo, Sim, né? sim, mas Ele vai foi ser direcionado, né? isso. E aí eu acho que vai da empresa. Geralmente as empresas, elas trazendo Não tem um uma atestado ali, não tem... Aham. Trazendo um atestado, como ele estava em tratamento naquele horário, né? Acredito que para a empresa não vai ter problema, né? Não, quer um funcionário saudável do que... Sim. E Manu, assim, eu sei que tem empresas que são mais tradicionais, que às vezes não se preocupam com isso. Não sei se já encontrou isso no caminho, mas como lidar com a resistência, talvez, de algumas empresas que não têm esse olhar que Monte Belo tem? Então, é difícil, né? Porque tu explicar o óbvio para as pessoas é algo muito, muito complicado, né? Até então, eu não cheguei... não tive essa experiência. As portas que eu bati, oferecendo trabalho e conversei a respeito, todas entenderam que realmente, de fato, é algo essencial, que isso vai ter vai dar uma credibilidade para a empresa, vai trazer uma satisfação com os funcionários, vão trabalhar satisfeitos, motivados. Então, assim... Mas, claro, como te falei, vai ter empresas que vão resistir, vão fazer por fazer, porque é obrigatório, e se não fizer vai levar multa, né? Vai ter uma fiscalização e vai levar multa. Então, não sei muito bem como vai funcionar. Acredito que não vai funcionar, né? Tem que funcionar, é obrigado a funcionar, né? Não, mas é incrível. Não, que eu digo que não vai ser resolutivo, na verdade, né? Porque não vai se ter espaços daí para poder trabalhar realmente o funcionário adoecido, na verdade, né? Ou evitar que ele adoeça, realmente. Manu, tu disse que até Monte Belo foi uma das pioneiras, eu acredito, aqui da nossa região a implementar isso. Eu fico muito feliz, por isso que também eu trouxe essa polêmica, né, pro nosso podcast, porque eu vejo que é uma necessidade muito profunda, eu já enxergo isso há muito tempo. Eu vejo, porque a gente está muito no canteiro de obras, e eu vejo, principalmente, não com preconceito ou não querendo trazer alguma polêmica com isso, mas os homens geralmente são mais resilientes, né, em se abrir ou tentar pedir ajuda. E muitas vezes a gente foi conselheiro no canteiro de obra de muitos funcionários que querem contar da sua vida ou querem simplesmente contar a sua história. E eu sempre tenho muita atenção para isso, porque eu acho que é muito importante tu ter um olhar atento. A gente às vezes conversa com as pessoas, mas não escuta, né? Só fala e não absorve. E eu tenho muitas lições de vida que eu aprendi no canteiro de obras. E foi com pessoas que erraram ou com pessoas que, enfim, tiveram dificuldades, e aquilo talvez, antes disso acontecer da NR, foi um desafio ter que trabalhar e lidar com certas situações, como eu disse. Então, eu tenho orgulho em dizer que a Monte Belo sempre teve esse olhar com os funcionários. Sempre a gente precisou aqui na empresa ou se ausentar por uma questão de saúde, ou teve um compromisso teu. Eu tenho a liberdade da empresa de chegar e falar para eles. Então, eu vejo que é uma preocupação que a Monte Belo sempre teve muito tempo, mesmo antes de ser implementado. Eu vejo isso como muito positivo, fico feliz que tu esteja do nosso lado nesse momento. Então, eu queria que tu deixasse uma mensagem disso tudo que a gente está se atualizando, ou uma frase que tu pode deixar sobre esse assunto. Então, eu acho que, novamente, agradeço a oportunidade com a Monte Belo e parabenizo, né, por já estar iniciando esse trabalho, né? E que sigam demonstrando essa responsabilidade social e corporativa, né? É bem isso, é uma responsabilidade muito grande. Sim, e na verdade, tu falaste do canteiro de obra, o quanto ele nos ensina, e para mim é uma satisfação enorme, assim, tá fazendo trabalhar com a NR35, porque eu aprendo muito com eles também. Né? E como tu disseste, o homem parece que ele não demonstra a vulnerabilidade, assim, né? Mas não, quando eles estão lá fazendo as avaliações, eles conversam muito, eles fazem querem até fazer uma terapia, né? Muitos levam o cartão, muitos voltam para atendimento. Então, assim,
eles se sentem seguros realmente, né? Porque, como tu disseste, se sentem ouvidos, né? E eu vejo também que eu pensei, quando recebi esse questionário, eu fui uma da última funcionária a responder, olha bem, mas não pode me castigar. Mas realmente foi uma questão de distração. Mas eu fiquei preocupada que com essa implementação as pessoas pudessem se sentir acuadas ou com medo de se abrir, ou que fossem resistentes, não quisessem responder, ou que tivesse que pegar pela mão, vem aqui que eu vou ter que fazer tu responder esse questionário. E não, eu vi que eles foram muito receptivos, que eles gostaram, nossa, olharam pra nós, agora eu vou poder ter voz, agora eu vou poder falar, sabe? Isso pra empresa é muito satisfatório. Pelos resultados ali, eu vi que eles estão bem à vontade, estão muito felizes realmente que a empresa está dando voz, né, para eles. E agora vou entregar ao Thiago, né? Na verdade, esses dias recebi uma ligação dele, Manu, não entreguei meu questionário. Eu cobrei ele. Eu vi que tu já fechou para perguntas, porque daí eu fecho para as perguntas, porque daí começa a contabilizar os dados ali, né? E aí eu disse assim, não. Daí eu disse, não, eu vou abrir para ti. Dele, não precisa. E aí ele me disse uma frase que eu achei bem legal, assim, deixou o meu coração quentinho, né? E com esperança, realmente, que as empresas possam ter, de fato, esse olhar. Ele disse, não importa o que eu vou responder, porque ele é um líder, na verdade, né? Eu quero deixar os meus funcionários contentes. Que legal. Eu achei isso muito legal. Thiago, gente, pra quem não sabe, o Thiago é o nosso gerente geral aqui da construtora. Que é super aberto a tudo que a gente sugere, a colocação de novas ideias, a atualização de tudo que a gente sempre está muito regrado. Nossa empresa realmente é muito certinha, né? Então, é importante ter um líder que tenha esse pensamento também. Fico feliz de saber isso. Sim. Então, Manu, vou te agradecer mais uma vez pela presença. Espero que tenha muito sucesso nessa tua nova trajetória, que para ti também é uma novidade. Tenho certeza que tu gostaria muito tempo já de trabalhar isso com mais afinco, porque eu tenho certeza que como psicóloga tu também se preocupava muito com essa questão da saúde mental dos funcionários, não podia talvez conseguir trabalhar com vontade, com força quanto a esse tema, né? Então, parabéns pelo trabalho e obrigada por estar aqui com a gente, agregando cada vez mais. Eu que agradeço a oportunidade. Gente, para todo mundo que nos ouviu, é um tema muito importante, então compartilha, curte esse vídeo. E sobre a empresa, fica aqui a dica. Se atualiza. O funcionário é a alma da empresa, um funcionário satisfeito, um funcionário produtivo. Com certeza é um bem mais precioso que todas as empresas têm. Então, obrigada a todos que nos ouviram. Um beijo e até o próximo Diário Cast. Tchau.